Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo com vocês mais uma receita. Então, várias pessoas me pediram como fazer pão sem glúten e sem lactose. Então, hoje eu vou mostrar de uma maneira bem simples, bem fácil, como fazer esse pão, que não leva nem farinha de trigo, nada de glúten e nada de lactose. Então, vamos aos ingredientes. Tenho aqui 150 gramas de farinha de arroz. Eu estou utilizando a farinha de arroz integral, tá, pessoal? Para quem não conhece, essa farinha aqui, tá? É integral. Então, ela é um pouquinho mais escura do que a farinha normal de arroz, tá? Então, 150 gramas de farinha de arroz integral, 150 gramas de polvilho doce, tem que ser o doce, tá? Não é o azedo, é o doce. 3 ovos, 30 ml de óleo vegetal, 30 gramas de açúcar, 5 gramas de sal, 5 gramas de fermento para pão. Eu estou utilizando o seco, é meio pacotinho, tá? Vocês compram um pacotinho, retiram a metade, ó, metade, e a metade continua aqui dentro, tá? Que depois eu coloco no meu vidro junto com os meus fermentos. Só peguei o pacotinho para mostrar para vocês que é meio pacotinho, tá? E 2 gramas de goma xantana. Para que serve a goma xantana? Essa goma, como não vou ter glúten, o pão não vai ter elasticidade. Essa goma é que vai dar liga no nosso pão, que vai dar a elasticidade no pão. Também é encontrado onde tem produtos para confeitaria, para panificação, aí você encontra. Nos mercados normalmente não se encontra, tá? Ou pela internet, quem queira comprar. Tem bastante sites vendendo pela internet. Então, antes que me perguntam, eu já deixo a dica. Então, de uma maneira bem simples, bem fácil, eu vou fazer na batedeira, mas dá para fazer na mão. A massa fica como se fosse uma massinha de bolo, tá, pessoal? E aqui eu tenho a água, que eu acabei esquecendo de falar. São 150 ml de água morna. Por que o morna? Porque aqui é frio e para mim acelerar o crescimento e ativar o meu fermento, eu vou utilizar água morna, tá? Se onde você mora for quente, pode tranquilamente utilizar água temperatura ambiente, água normal, tá? Água fria. Então, aqui no bol da batedeira, vou colocar primeiramente todos os ingredientes secos. Estou colocando a farinha de arroz, tá? Vou colocar o polvilho. O polvilho tem que ter um cuidado, porque ele faz uma sujeira danada, por ser bem leve, então ele suja bastante. Vou misturar. Vocês vão ver que rapidinho que é de fazer esse pão e fica bem gostoso. Depois eu vou dar dicas para você que faz um pão desse e mantém uma dieta, como você pode estar armazenando esse pão. Levando sempre em conta, pessoal, que é um pão normalmente para pessoas que não comem glúten. Mas aí a gente tem que ter um cuidado todo especial. Por quê? Porque se a pessoa é alérgica ao glúten ou à lactose, eu tenho que ter muito cuidado, principalmente com o glúten, pela contaminação cruzada. Por exemplo, aqui na minha cozinha eu trabalho muito com farinha, então eu não posso dizer que eu estou fazendo um pão 100% sem glúten, porque eu utilizei esse bol com farinha, normalmente ele vai estar contaminando esse pão. Então, é um pão para você que faz em casa, que não trabalha com farinha de trigo, aí você pode dizer 100%. Para a pessoa que é intolerante, pode comer sem medo. Agora, se eu trabalhar numa cozinha, que eu trabalho com o trigo, eu não posso garantir que ele não vá prejudicar as pessoas que têm intolerância. Então, tenham cuidado com isso, pessoal, porque é bem sério, não é brincadeira, tá? Coloquei o sal. Em seguida, as pessoas me pedem receita para vender. Então, eu até fico com um pouco de receio de estar passando esse tipo de receita.
porque quando se trata de saúde, de intolerância, tem que cuidar. Misturei bem o sal, agora eu coloco as 30 gramas de açúcar, é 2 colheres, tá, pessoal? Depois na descrição do vídeo eu vou passar bem certinho em medidas caseiras, porque bastante pessoas me pedem, tá? Coloquei o sal, o açúcar, vou colocar a goma xantana, tá? 2 gramas, podem ver que é só um pouquinho, é como se fosse metade de uma colher de sobremesa, menos até, tá? Eu pesei para não ter erro, 2 gramas. Vou colocar o fermento. Esse é um pão que eu faço diferente, eu não faço a esponja. Eu misturo todos os ingredientes e aí vai para a batedeira. Então, essa é a diferença desse meu pão. Misturei tudo e agora vou começar a colocar os ingredientes líquidos. Normalmente, as pessoas que trabalham para vender produtos sem glúten, trabalham só com produtos sem glúten, tá, pessoal? Então, tomam bastante cuidado com essa dica, tá? Porque quando a gente faz para outras pessoas, a gente tem que ter uma responsabilidade maior. Então, por isso, tomam cuidado. E você que é intolerante também, já deve saber que não pode misturar para não dar problema lá na frente. Então, vamos continuar. Coloquei aqui os ovos e agora, então, vou colocar a água. Pode colocar toda a água, sem medo, 150 ml. Vou dar uma leve misturada e vou levar lá para minha batedeira para bater. Simples, fácil e fica um pão bem gostosinho para você estar substituindo o seu pão habitual. Então, agora vamos lá para a batedeira, já misturei, porque se eu colocar na batedeira sem misturar bem, o polvilho vai voar para todos os lados, por ser bem leve, então eu tenho que fazer esse procedimento. Então, vamos bater. Então, pessoal, aqui na batedeira, eu vou deixar batendo por 3, 4 minutos, aí vocês vejam a potência da batedeira de vocês, até que a massa fique bem lisinha, fica como se fosse uma massa de bolo, tá? Para vocês terem uma ideia. E aí depois já vou colocar na forma e já vou deixar crescer e logo logo o nosso pão vai estar pronto. Então, aqui, pessoal, a nossa massa está pronta. Olha a cremosidade, a elasticidade que ficou essa massa. É bem assim mesmo, tá, pessoal? É uma massinha bem gostosa, bem leve. Aí, conforme vai batendo, com a ajuda de uma espátula, vocês vão passando assim, ó, ao redor, para que toda a massa fique uniforme, tá? E como eu falei, aí depende muito da potência da sua batedeira, o tempo de estar batendo, tá? Eu bati aqui 3 minutinhos e ela ficou pronta. O que você pode fazer também, caso não tenha uma batedeira ou queira fazer, pode fazer na mão, com a ajuda de um fouet ou de uma colher de pau, que dá para mexer bem. Mistura bem e o seu pão vai ficar da mesma maneira pronto. Então, vou retirar daqui e vamos lá para a bancada. Então, aqui, pessoal, olha a massinha do nosso pão, ó. É um pouquinho mais firme que massa de bolo, mas é uma massa de um bolo, ó. Molinha, macia, leve. E agora, então, aqui eu tenho uma assadeira de pão, tá? Essa minha assadeira tem 30 centímetros de comprimento, ela é uma assadeira grande. Normalmente, eu faço um pão de 800, 850 gramas, normal. E aqui, então, untei ela com óleo vegetal e passei um pouco da farinha de arroz, para ela não grudar, tá? E agora, então, vou estar colocando a massa desse pão nessa assadeira. Vocês cuidam, não sei a assadeira que vocês vão utilizar, mas vocês cuidam, tipo assim, para não passar da metade da forma, porque o pão vai crescer e é uma massa mole. Se eu colocar muita massa, o que vai acontecer? Vai derramar no forno. Quando crescer, quando começa a assar, que ele aquece, que ele fica mais mole, ele vai ferver e vai derramar. E aí vai fazer a maior sujeira no seu forno. Então, tomam cuidado para que a massa não ultrapasse a metade da forma, até um pouquinho menos da forma, tá, pessoal?
Então, são dicas que às vezes as pessoas não têm muita experiência em fazer um pão, em colocar numa assadeira. Já aconteceu comigo isso antigamente, de colocar e de derramar. Então, isso eu passo para que não aconteça com as pessoas. Quando não se tem muita experiência, isso pode acontecer. Agora que o meu pão está aqui na forminha, vocês podem ver que ele não chegou na metade, tá? Não sei se dá para ver direitinho, mas ó, ele não chegou na metade, tá? Ele tá para baixo da metade. Então, agora vou levar lá no meu forno, coloco ele próximo à lâmpada e deixo a lâmpada ligada. Vou cobrir com uma toalhinha e deixo a lâmpada ligada, que o calor da lâmpada vai ajudar esse pão no crescimento dele. Quando ele estiver crescido, eu volto para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, vou retirar a toalha e olha que o meu pão está crescido. Lembrando que eu coloquei no forno com a luz, com o calor da luz, porque aqui é um ambiente bem frio, tá, pessoal? Se onde você mora for um ambiente quente, você pode, então, estar deixando ele fora do forno, tá? Isso é uma dica para lugares frios ou para o inverno, tá bom? Vou retirar do forno, aquecer o meu forno a 180 graus e aí depois coloco ele para assar por uns 35 a 40 minutos. Então, pessoal, agora que o meu forno já está aquecido, eu vou levar o pão para assar. 30 a 35 minutos e o nosso pão vai estar pronto. Ele quase chegou ao tamanho da forma, então ele mais que dobrou de tamanho. Tá bem leve e tá na hora de colocar a assar. Então aqui, pessoal, o nosso pão sem glúten com farinha de arroz está pronto. 30 minutos no forno e ele está assado. Agora eu vou retirar do forno para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, nosso pão fora da forma. E olha a maciez dele, pessoal. Lembrando que a característica desse pão, para quem é acostumado com o pão de glúten, é um pouco diferente. Não é um pão que cresce muito, não é aqueles pães que a gente é acostumado a ver, grandão, mas ele é esse pão mais que parece com um bolo, tá? Então, olha aqui a maciez dele, pessoal. Eu recém retirei ele do forno. Ele tá bem quentinho ainda, mas dá para ver. Vou cortar um pedaço para mostrar para vocês como esse pão fica por dentro. Ele cresceu bastante, ele mais que dobrou. E olha isso, pessoal, olha. Tá saindo a fumaça ainda, mas dá para ver que ele tá super macio e ele fica bem saboroso. Para você que precisa, que não pode com o glúten, com a lactose, é uma ótima pedida. E para você que faz dietas também, por ser um pão sem glúten, é mais fácil a digestão e as pessoas que fazem dieta normalmente preferem esse tipo de pão. Então, deixo essa receita para vocês hoje, lembrando sempre de cuidar com a contaminação cruzada. Quando retira da forma, se você tiver uma grade como essa ou parecida com essa, você deixa o seu pão esfriando na grade, que aí ele não vai umedecer a parte de baixo. Então, essa é uma dica bem importante para não umedecer, para não molhar o seu pão, tá? E mais uma vez eu mostro aqui, ó. Olha que lindo, pessoal. Olha, bem fofinho, bem macio, ó. Ele baixa e volta, ó. Tá? Bem próprio desse pão, tá? Não vai ficar aquele pãozão, não imaginam um pão grandão, porque não é. É uma característica própria desse pão por não conter glúten. E agora, conforme eu falei, pessoal, para você que faz esse pão e faz dieta, normalmente é uma pessoa na família que é intolerante ou que precisa fazer uma dieta, enfim. Você vai fazer um pão desses, você não vai deixar um pão desse exposto uma semana, por exemplo, fora do freezer. Então, o que eu faço? Eu sugiro que as pessoas cortem as fatias do pão, deixam ele fatiado depois de frio, tá, pessoal? Não façam o que eu fiz agora, porque eu cortei ele quente e aí não vai ficar legal. Então, esperam esfriar, cortam as fatias,
embalam ela em saquinho plástico, bem armazenado e congelam. Aí diariamente você vai lá e retira uma fatia. 15 segundinhos no micro-ondas e o seu pão está fresquinho, como se fosse recém-feito. Então, um pão você vai te render umas 20 fatias. Você vai ter pão por um bom tempo, fresquinho, como se fosse feito na hora. Então, essa é uma dica que eu deixo para você que precisa desse pão, porque muitas pessoas precisam mesmo, né? Tem pessoas que não podem, que são intolerantes mesmo ao glúten e à lactose. Então, essa dica é para essas pessoas que precisam substituir o pão. Então, por hoje era essa receita, pessoal. Espero ter ajudado alguém que precisava dessa receita. Agora eu convido vocês a visitarem o nosso trabalho, a conhecerem as nossas receitas que temos no canal Sobrevivência e Terapia. Conheçam, se gostarem, se inscrevam, é gratuito, não custa nada, pessoal, e todos os dias a gente posta uma receita nova. Sempre receitas fáceis de fazer, receitas que você pode reproduzir aí na sua casa, seguindo o vídeo, pessoal, exatamente como a gente faz, não tem erro, porque a gente mostra o resultado final. Se alguma coisa der errado, que eu vou poder corrigir, com certeza eu vou passar para vocês. Ó, façam desse jeito, façam dessa maneira que vai ficar melhor. Porque eu quero que as pessoas façam e que dê certo o resultado final. Então, conto com vocês nos acompanhando para as próximas receitas, que tem muito mais por vir. Temos a página com o mesmo nome e o Instagram também, que é Sobrevivência e Terapia. Temos um grupo no Facebook com o nome de Receitas do Dia a Dia, Sobrevivência e Terapia. Lá é uma troca de receitas, tirando dúvidas, expondo o que você faz, as suas fotos, as suas receitas, sempre com dicas úteis para que as pessoas possam reproduzir em suas casas. Então se inscrevam no canal, pessoal, e nos acompanham, que vocês têm muita coisa a ganhar. Até a próxima receita, ficam todos com Deus e um beijo no coração de vocês.